Olá, meus caros amigos, fãs do canal Musicantes e fãs da música boa. Hoje nós temos aqui um sucesso do Bob Dylan do Nordeste. É ele mesmo, o grande Zé Ramalho. Pois bem, Zé Ramalho consolidou-se como um dos maiores nomes da música popular brasileira, com suas letras repletas de misticismo, de crítica, letras repletas de um regionalismo que remontam, que relembram, não é, aquela ideia do armorialismo que o próprio Ariano Suassuna propôs nas suas teorias, nas suas obras, enfim. A música que nós vamos trabalhar hoje é uma das músicas mais emblemáticas, um dos maiores sucessos do Zé Ramalho, que inclusive em 2018 fez 40 anos. É uma música datada de 1978, do primeiro álbum do Zé Ramalho, intitulado Zé Ramalho. Uma música chamada Avo-Rai, que inclusive nessa faixa do CD teve a participação do tecladista da banda de rock Yes, né, o Patrick Moraz. Enfim, vamos falar um pouco sobre essa letra repleta de misticismo, uma música que tem um traço de autobiografia que representa muito da essência do próprio Zé Ramalho lá na sua belíssima cidade de origem, Brejo do Cruz, interiorzão brabo da Paraíba. Pois bem, a música Avo-Rai, né, o título Avo-Rai, ele já tem uma força interessante por ser um nome estranho, um nome um tanto quanto esquisito, e que para ele funciona como uma espécie de mantra, dadas as repetições que ele faz no decorrer da música. Mas vamos lá que a gente fala já sobre esse detalhe do que seria o Avo-Rai. E ele começa dizendo: um velho cruza a soleira, de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde quarava sua camisa e seu alforje de caçador. Ele já começa descrevendo a cena de um homem, aparentemente um homem mais velho, um homem sisudo do sertão, um camponês, aquele sertanejo bravio, que tem como exercício a caça para a sobrevivência. E aí numa laje, numa pedra fria, onde quarava, onde era colocado ali para quarar, para secar a sua camisa e o seu alforje. O alforje é uma bolsa para levar apetrechos, de caçador. Quem é esse velho? Pois bem, é aí que nós entramos com a explicação do que é Avo-Rai. Zé Ramalho, para quem não sabe, foi criado praticamente pelo avô, lá em Brejo do Cruz. E esse avô, para ele, foi uma figura única, porque foi o pai de criação. Para quem não sabe, o pai de Zé Ramalho morreu afogado quando ele era uma criança ainda. Então, o avô foi quem assumiu essa função paternal, nessa nova estrutura, nessa nova constituição familiar. E aí, o que acontece? Ele está descrevendo a rotina do avô. O velho que cruza a soleira com as suas barbas longas. Tanto é que ele vai e diz: ó meu velho e indivisível Avo-Rai. E também já começa na história falando: ó meu velho e invisível. Por que invisível e indivisível? Por que ele usa essa paronímia? Primeiro, o invisível, que ele usa inicialmente no verso, o invisível está associado ao fato do avô hoje ser uma memória. O invisível, aquilo que não está mais entre nós em matéria, mas se encontra em espírito. Mas por que o avô também é indivisível? Porque o avô é Avo-Rai, é avô e pai. É a figura que une os dois elementos. É um binômio aí que se conecta e se torna algo indestrutível, indivisível para ele, porque ele não consegue dissociar a figura do avô da figura do pai. E aí, moçada, essa música ela tem algumas passagens interessantes ligadas a uma espécie de psicodelia muito profunda, porque o Zé Ramalho, na época, estava associado com alguns ideais do movimento hippie, ao consumo de algumas substâncias alucinógenas, como ele mesmo já afirmou em entrevistas. Por exemplo, nessa passagem ele fala: neblina turva e brilhante. Olha que cena psicodélica, uma neblina que turva, que deixa a visão um pouco opaca, brilhante. Em meu cérebro, coágulos de sol. Imagine a cena, é até difícil de você tentar tornar a matéria uma coisa tão abstrata. No cérebro, coágulos de sol. E aí ele faz uma referência à amanita matutina e que transparente cortina ao meu redor. Olha aí, amanita matutina. A amanita matutina é a amanita muscaria, um cogumelo alucinógeno que a galera fazia chá antigamente para entrar em estados alterados de consciência. E matutina em referência ao amanhecer, que segundo as tradições mais antigas seria o melhor momento para se colher a amanita muscaria a fim de obter os efeitos alucinógenos de forma mais intensa. E que transparente cortina ao meu redor. É a cortina que nos separa desse mundo invisível, dessa realidade alternativa. É a cortina que nos separa do universo da lucidez e do psicodélico. E aí ele diz: se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. Ele faz uma brincadeira, um jogo de palavras. Mas é pior do que planeta quando perde o girassol.
Você vê que são passagens que não têm uma explicação específica. É mais uma brincadeira, um jogo de palavras para expressar esse momento louco, essa mistura de sensações, de alucinações. Mas aí ele retoma a questão do passado com lembranças dizendo o seguinte: é o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira que nunca dormia só. Algumas passagens interessantes, olha aí. Por que um terço de brilhante nos dedos da avó? Eu tenho duas situações que eu posso abordar aqui. A sertaneja, a avó, com o terço de brilhante nas mãos, representando a fé do sertanejo, rezando, orando, mas aí também tem um ar um pouco assustador. Porque ele fala: nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só. Por que não ter medo da companheira? O terço de brilhante nas mãos também pode ser uma referência ao velório. Era muito comum que durante os velórios entrelaçassem os dedos do corpo da pessoa morta em um terço. Mas pode ser também uma referência à morte do próprio avô, a companheira que nunca dormia só, mas que agora vai ter que dormir. Então quem pode ter morrido? Pode ter sido a avó, como pode ter sido o avô. O terço de brilhante pode ser a avó no caixão com o terço nos dedos, ou pode ser a avó que reza diante do caixão do seu avô. Mas aí tem uma passagem interessante que diz que nunca mais eu tive medo da porteira. Olha que interessante. A porta, ela sempre foi um símbolo interessante. O portal, a porteira, é algo que separa duas realidades. Falamos agora há pouco de cortina. Mas aí tem uma curiosidade que no sertão, antigamente, quando uma criança era natimorta, uma criança nascia morta, a turma dizia que ela deveria ser enterrada, como era um anjinho, deveria ser enterrada no pé de uma porteira, do curral, para abençoar o gado. Era uma tradição antiga. Até hoje, em algumas regiões bem bravias do sertão, ainda se encontra essa tradição. Mas aí havia uma lenda em torno dessa ideia de que se aquela criança, se aquela criança foi enterrada naquela porteira, havia a seguinte situação: depois que ela fizesse 7 anos de idade, quem estivesse passando pela porteira no bater dos sinos das 6 horas da noite, ouviria um choro. Era o choro daquela criança. Então aquela pessoa teria que mandar celebrar uma missa por aquela alma. É um negócio meio assustador, admito, mas faz parte da tradição do imaginário popular do sertanejo. Aí, no correr da cena, ele começa a dizer: o brejo cruza a poeira, de fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Aqui ele faz uma descrição geral do sertanejo, não é? O tom mais leve na palidez desse pessoal que vive numa região ali empoeirada, é a região do sertão. E brejo, né? Aquela coisa lamacenta, misturada com poeira, é miséria absoluta. E há um tom mais leve na palidez. E essa palidez é o quê? A palidez da poeira, da fome, do sertanejo que passa necessidade. Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar. Olha que metonímia interessante. Os olhos representam o todo. Pares de olhos são as pessoas. Pares de olhos profundos. Profundos por quê? Pela complexidade? Não. Profundos pelo desespero, pela miséria, pela fome, pela situação de abandono. E aí ele diz: olhos que amargam. Por que amargam? Porque é impossível você não se compadecer da dor do indivíduo que está em situação de precisão, de necessidade. E aí ele volta também à sua infância dizendo: na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. A cena, não é, daquele espaço em que ele vivenciou as suas aventuras de infância e de adolescência. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. E se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. Mas e calado vai ficando, só fala quando eu mandar. Olha aí que ele aproveita e dá uma pancadinha no período em que a música foi lançada, regime militar, 78 ainda. Então ele fala: se eu calei foi de tristeza, eu me calo diante da situação, pela tristeza do que está acontecendo, o povo sofrendo e a repressão acontecendo. E aí ele ainda diz: você cala por calar. Ele está fazendo uma crítica exatamente o quê? A passividade das pessoas que veem toda aquela situação acontecendo e não tomam nenhuma atitude, não fazem absolutamente nada. Mas e calado vai ficando, só fala quando eu mandar. À medida que você vai ficando calado, você se torna cada vez mais passivo, tolerante e ao mesmo tempo permissivo, deixando que outros mandem em você. Rebuscando a consciência com medo de viajar, ou seja,
criando subterfúgios, com medo de ir além, com medo de fazer algo, com medo de fugir daquela realidade. E aí, de novo, a psicodelia retorna, mostrando um Zé Ramalho que soube viajar, que soube ir além. Até o meio da cabeça do cometa, girando na carrapeta, no jogo de improvisar, fazendo alusão ao cordel, às poesias populares, o improviso, a métrica. Entrecortando, eu sigo dentro a linha reta. Eu tenho a palavra certa para doutor não reclamar. E aí ele finaliza com uma expressão sertaneja para dizer que o que ele diz é prego batido e ponta virada. O que ele diz não tem contestação, porque o que ele diz é a palavra certa, é o caminho. Tranquilo? É a história de Avo-Rai, que também é uma metonímia, porque o Avo-Rai é o sertão inserido na figura de um homem que foi avô, pai, divindade e exemplo na condução desse grande artista que é o grande Zé Ramalho, ok? Quero deixar para vocês o meu grande abraço, dizer que não deixa de se inscrever, curte o nosso vídeo, certo? Nosso vídeo aqui, a cada 2 semanas vocês vão ter um vídeo novo com análise de alguma música e ó, não vou falar agora não, mas tem surpresa boa vindo por aí no canal Musicando-se. Aguardem, coisa muito massa. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso Instagram, que é Bruno Maia 87. Pode seguir lá que tem poesia, tem brincadeira e tal, e a gente sempre está discutindo sobre alguma coisa interessante, ok? Um beijo aos nossos fãs do canal Musicando-se, se inscreve, curte e compartilha. Beijão e até a próxima, moçada. Valeu!